novo. Então tá, O continue. Márcio cai e volta. Pronto, agora estamos liberados. Deixa eu só entrar de novo, daí talvez peça permissão, para entrar, tá? Tá bom. Bom, gente, boa noite a todos vocês. Que saudade de reunir todo mundo assim, né? Eu acho que desde aquele evento que nós fizemos, das palestras, dos webinars, nós não nos encontramos. E é chegado o momento que todos vocês aguardavam de nós retomarmos as nossas aulas presenciais. Então, só para colocar vocês dentro do contexto, para que vocês possam entender, na sexta-feira, né, na verdade, no sábado, saiu o decreto municipal permitindo que as escolas e as instituições particulares pudessem retomar as suas atividades práticas, estágios e trabalhos destinados a trabalho de conclusão de curso. E com isso, nós podemos retomar nossas atividades dentro do curso de odontologia. Todos vocês já estão cientes, mas vai que alguém não pegou ainda o recado. Essa volta, como ela deve ser? Ela deve respeitar algumas normativas, ela deve seguir alguns padrões de biossegurança. Eu acredito que dentro da odontologia nós não tenhamos tantas mudanças, porque nós já éramos habituados a utilizar gorro, máscara, né, jaleco, bata cirúrgica, mas existem alguns pormenores que nós vamos ter que acrescentar para poder atender aos requisitos que a pandemia nos coloca agora. Então, como um processo deve ser gradativo, esta semana nós passaremos por uma semana de capacitação. Então, agradeço a presença de todos os professores, de todos alunos de pós-graduação, de graduação, os funcionários, né, e que nós possamos ter um retorno consciente, né, com algo sério, que nós possamos levar essa, como profissionais da área da saúde, essa pandemia como algo real e realmente sério, para que nós evitemos que ocorram transtornos durante essa tão sonhada volta. Então, para que nós possamos ter isso como algo definitivo, depende de cada um de nós, das atitudes que cada um vai ter, das ações que cada um vai desenvolver, na hora que voltarem para dentro dos ambientes da clínica odontológica. Eu tenho certeza que, como esse era o maior sonho, e a profissão de vocês é o maior sonho, que eu sei que todos que estão aqui são aqueles que amam a odontologia e querem receber o seu diploma, querem ter uma formação de qualidade, sonharam, os que iniciaram, que sonharam estar dentro do curso, podendo atender os seus pacientes, poder fazer parte desse mundo, eu tenho certeza e conto que todos possam ir nessa vertente de consciência. Então, para isso, nós vamos dar os atributos para vocês. Hoje eu quero agradecer ao pessoal do Comitê de Biossegurança da Unipar, porque existe um comitê que, desde o primeiro dia de crise da pandemia, já foi formado dentro da universidade para tomar as decisões assertivas a respeito, seguindo as diretrizes, as normativas do município, do estado e as normativas federais, relacionadas ao Conselho Nacional de Educação, ao MEC, ou as áreas da saúde, como a Anvisa e o Ministério da Saúde. Então, agradeço muitíssimo o professor Alessandro, que é de Francisco Beltrão, e se disponibilizou a estar aqui conosco nessa noite. Ele faz parte desse comitê, né, e está vindo representar, junto com o Denilson, né, então são os dois que estarão aqui nesse momento representando o comitê. Tem mais alguém? Eu acho que eu não esqueci, né? Primeiro o Denilson e o professor Alessandro. Professora, oi? Tem o Salviano, o professor Salviano. Ele está aqui, Denilson? Tá, então agradeço também Luciana, o professor Salviano, que é o nosso representante aqui de Moarama, né? Boa noite, professor. E Estou o aqui. Diego Boa também. noite, Salviano. Bem-vindo. Estou tentando arrumar meu computador aqui, mas no momento estou no celular. Mas já estou aqui. Beleza, muito obrigada pela presença, muito obrigada por disponibilizar e estar conosco aqui hoje. O comitê agradece, professora. A sua iniciativa foi gloriosa para o que a gente pretende a fazer com a retomada das atividades práticas. Muito obrigada, Salviano, e agradeço por vocês,
por essa parceria que é tão importante nesse momento, e eu acho que eles precisam entender, né, como que está sendo tudo direcionado dentro da universidade, os detalhes, os cuidados, para que a gente possa realmente ter uma volta tranquila e bem-sucedida, né, que eu acho que é isso que todo mundo tem como vontade, todos, alguns com medo, alguns ansiosos, outros querendo voltar, mas a gente tem que fazer isso de uma forma muito consciente e muito certa e empática, né? Não é pensar só na gente, é pensar no outro. Qualquer profissional da saúde tem que ter esse pensamento, tem que vivenciar a empatia. E esse talvez seja um momento maior que o mundo está vivendo de vivenciar a empatia, tá? Então, para a gente não delongar muito, não demorar muito, professora Verusca, vocês querem falar alguma coisa do comitê? Ou posso já passar a palavra para o professor Alessandro? Não, só dar as boas-vindas, né? E dizer que, da mesma forma como você disse, a gente está contente com essa volta, mas, ao mesmo tempo, preocupado em fazer da melhor forma possível para que seja tudo tranquilo e que a gente consiga ter um sucesso nesse retorno. E agradecer também ao Comitê de Biossegurança Institucional por esse apoio, por essa participação com a gente hoje. No decorrer da semana, aos poucos, a gente vai colocando algumas coisas das nossas rotinas propriamente. Então, lá no final da semana, a gente vai ter as rotinas e todas as regras dos protocolos que foram direcionados para a nossa volta, tá? Então, pode passar a palavra para o Denilson, para o pessoal do comitê. Tá, joia. Então, muito obrigada, e agora nós vamos peço que todos tenham atenção, vai ser passada uma lista, porque isso daqui vai ficar tudo documentado junto a uma comissão interna que nós temos, que é a Comissão de Controle de Infecção Odontológico, onde a professora Verusca está junto com a Luciana, e ela é composta por outros professores, por outros membros da instituição também, tá? Mas hoje agradeço muito a professora Verusca e a Luciana, que tomaram frente de organizar todo o processo para que nós possamos fazer essa capacitação. Então, vou passar a palavra para o professor Alessandro, tá, que vai estar apresentando o comitê para a gente, junto com o Denilson e o professor Salviano. Boa noite, pessoal. Eu vou passar a palavra para o Denilson, eu acho que ela é a pessoa mais indicada para estar fazendo essa apresentação mais global, e depois, na sequência, eu venho trazendo algumas informações. Eu montei um material aqui bem pequeno, bem rápido, trazendo algumas informações a respeito de como a gente vai estar organizando isso. Não sei se o Denilson quer dar início aí. Professor, eu acho que, né, só a professora Cíntia e a professora Verusca colocou muito bem o trabalho do comitê. Na verdade, esse comitê, ele existe, sempre existiu na universidade. Esse ano, devido à pandemia, ele foi reforçado, né? Então, nós temos mais membros que fazem parte desse grupo. E, então, assim, desde o primeiro momento, esse comitê já começou a trabalhar com possibilidades, até antes, né, de parar, de dar essa paradinha aí, que a gente, vamos colocar desse jeito, o comitê já estava na ativa. Então a gente vê que a reitoria, no geral, ela acata muito bem as orientações do comitê. A gente não determina, a gente orienta, e baseados em documentos oficiais, órgãos de saúde, órgãos competentes. Então não é um achômetro do comitê que faz com que as coisas aconteçam. É um grupo de pessoas, né, formado por membros de todas as unidades da Unipar. Então, de todos os campos nós temos representantes. Aqui em Umuarama temos um grupo um pouco maior, a professora Irineia, o Dr. Cássio, o Diego do Centro de Simulação, a Neuza do Pronto Atendimento, a Luciana da Clínica Odontológica, o Salviano do Hospital Veterinário. E, assim, não sei se eu esqueci alguém aqui de Umuarama, mas temos representante em todos os campos. E esse cuidado do comitê, que a gente está vivendo um momento que não é uma brincadeira, não é um faz de conta, é um momento sério, e é um momento que nem foi colocado pelas professoras aí, de não pensar somente em si, né, de você pensar em todas as pessoas que estão englobadas nesse processo, né, nesse retorno às aulas, nessa retomada, nesse processo que a gente está com todo carinho. Só que não adianta de nada o comitê fazer tudo que vem fazendo, demarcações, orientações, diminuição de turmas,
se cada um não assumir realmente o seu papel, ter o seu cuidado lá na sua casa, na sua cidade, no comércio, qualquer lugar que for, e achar que a universidade é responsável por todo o processo de segurança. A gente faz tudo dentro das medidas que podem ser calculadas, medidas da segurança, mas a gente não pode garantir uma segurança se cada um não fizer a sua parte. O que o comitê faz? A gente faz tudo pensando como se fosse o nosso filho que tivesse vindo aqui, vindo para a aula, como se fosse a minha esposa, o meu pai. Então, a gente pensa com todo carinho. E eu acho que nisso que o senhor vai colocar aí, vai ficar bem claro o trabalho do comitê, e a qualquer momento que alguém precisar pode chamar aqui, ou depois pode mandar por e-mail alguma dúvida, ou pelos professores, enfim, dúvidas todos nós sempre teremos, né? Ninguém nunca vai chegar a uma palavra-chave que vai resolver tudo no momento, mas uma equipe está junto justamente para resolver da melhor forma. Então, professor, eu não sei se o Salviano quer colocar alguma coisa, o Diego, que está aí também, mas o senhor pode dar continuidade aí e eu estou aqui à disposição. Demais professores querem colocar alguma coisa? Professores, eu acho assim que o Denilson falou brilhantemente, acho que a Unipar está aqui para que a gente faça um retorno da melhor maneira possível. Todas as ações que a gente vem fazendo, tanto no comitê quanto na CIPA, são ações para que a gente possa ter um retorno da forma melhor possível, para que ninguém tenha contaminação e que, obviamente, a gente consiga executar os nossos trabalhos da melhor maneira possível, principalmente na área do odonto, que é uma área que tem um índice de exposição com o Covid muito maior do que eu acredito que a grande maioria dos cursos. Eu gostaria de parabenizar a professora Cíntia de novo pela iniciativa de capacitar tanto os seus docentes quanto os seus discentes, e agradeço a participação do professor para ministrar essa palestra que deverá ser brilhante, como eu imagino. Professores, um abraço. Como o Denilson disse, a biossegurança está aqui, disponível para a gente. Nenhum retorno vai ser perfeito. Eu acho que sempre vai ter uma falha que outra, e a gente está aqui para resolver essas falhas que vão acontecer. É impossível dizer que vai tudo retornar 100% sem nenhuma falha, mas eu acho que é importante a gente dialogar e cada vez mais fazer coisas para que as falhas sejam reduzidas ao mínimo possível. Então, falha vai existir? Lógico que vai. A gente só vai conseguir identificar isso no momento que isso voltar, que a gente estiver trabalhando com nossos alunos, com nossos docentes. Isso é um protocolo que varia de região para região. Então, professora Cíntia, em nome do comitê, agradeço novamente pela sua iniciativa. Professor Alessandro, obrigado pela participação com essa palestra no comitê. Espero que o senhor tenha outras ainda pela frente. E eu passo a palavra para vocês mesmos, que são realmente da área que a gente está trabalhando aqui. Eu dou até do Lourenço, vou voltar? Não, talvez a prática. Muito bem, então, obrigado, professor. Vai ser só nós, então? Eu não vou... Acho que tem um microfone aberto. Pede para o Henrique fechar o áudio. Aí, então vamos lá. Eu não tenho material em projeção, porque eu vinha conversando com a professora Verusca, né? E ela colocou que é uma fala rápida, né? Que a gente estava organizando. E aí eu pensei em montar uma linha de raciocínio para que a gente saiba onde tudo isso começou, né? E de que forma que nós estamos hoje, na situação que nós enfrentamos hoje, e como que a universidade vem se programando, vem se organizando para enfrentar isso, e já vem enfrentando isso com bastante
brilhantismo, mas enfrentar isso e trazer, claro, né, o menor risco, né, ou acarretar o menor risco possível para os nossos colaboradores, para os nossos professores, para os nossos alunos que estarão agora retomando as suas atividades. Então, acho que para a gente começar, né, eu sou enfermeiro de profissão, tá? Meu nome é Alessandro Peronde, eu sou enfermeiro, já estou aqui na universidade no campus de Francisco Beltrão já desde 2008, eu estou aqui como professor do curso de enfermagem aqui na universidade. Então, como que tudo isso começa, né, pessoal? Então, olha, a doença ela foi identificada pela primeira vez, eu acho que como é de conhecimento de todos, né, em Wuhan, lá na província de Hubei, né, basicamente foi no início do mês de dezembro, né, 1º de dezembro de 2019, mas o primeiro caso ele só se tornou público, né, só foi realmente reconhecido como um caso notificado no dia 31 de dezembro, então. Acreditava-se, então, que esse vírus ele tinha uma origem zoonótica, porque os primeiros casos eles tinham realmente sido confirmados e as pessoas que tinham sido contaminadas, elas tinham ligações com o mercado de frutos do mar, lá de Wuhan, né, que vendia basicamente animais vivos, e mais tarde, então, esse vírus ele vem realmente a ser confirmado como sendo uma zoonose. Uma zoonose como tantas outras que nós já enfrentamos aí. Peste negra, ebola, lepra, doença de Chagas, toxoplasmose, raiva, muitas outras doenças que nós temos. E, ultimamente, né, as que mais têm, que mais surtiram efeito e que mais trouxeram impacto aí, a SARS, que é de 2002, né, basicamente, a gente tem a síndrome respiratória aguda grave, o MERS, né, que é a SARS-CoV-1, né, a primeira SARS-CoV, que é aquela síndrome respiratória do Oriente Médio, né, e por último agora, né, o Covid-19, que é a SARS-CoV-2. Um outro ponto importante que eu acho que é interessante a gente relembrar aqui, né, que as zoonoses, por si só, elas têm alta plasticidade, ou seja, elas têm um potencial de dar esse salto, né, do animal para contaminar um humano muito mais rápido e com uma potência muito maior do que outros vírus. Dessa forma, então, alguns estudos já apontavam um alto risco para a ocorrência desse salto para humanos, né, que realmente eles ocorrem de tempos em tempos. E a gente pode colocar que isso se dá muito pela condição da degradação ambiental, né? A gente está ocupando o espaço que anteriormente era desses animais, e aí essa própria ocupação e essa própria exposição do ser humano em contato com esse tipo de animal vai estar, assim, né, sendo suscetível a acontecer esses saltos e o desenvolvimento dessas infecções. A SARS, então, aquela síndrome respiratória aguda grave, ela veio, os estudos já vêm apontando isso há um certo tempo, ela veio do morcego, né, com a interação com a civeta, e chegou ao ser humano em 2002, então, com uma taxa de mortalidade extremamente alta, de 20% aí. O MERS, que é aquela doença, a síndrome respiratória do Oriente Médio, também os estudos apontaram que ela vem do morcego com a interação com o camelo. Então, do morcego com a interação com o camelo, e houve o salto para o ser humano em 2012 também, mas ela conseguiu ser contida basicamente no Oriente Médio, não teve essa disseminação que nós tivemos com a Covid-19. A Covid-19, então, como já de conhecimento aí, né, de todo mundo, é sim uma zoonose, e acredita-se, os estudos têm apontado isso, que o que ocorreu foi a interação do morcego com o pangolim, e a partir disso, então, né, houve a disseminação para o ser humano. Basicamente, essa disseminação ocorreu pelos últimos estudos que foram apontados, né, na província de Wuhan, ela aponta que se deu basicamente pela crendice popular de consumir a carne e o sangue, né, do pangolim como uma ação, um produto que traria benefício contra o reumatismo. Então, o consumo desses produtos, né, in natura principalmente, ele vai sim estar colocando em exposição muito maior a população, e nós, como brasileiros, também temos uma chance, e aqui no Brasil também tem um risco, tem alguns outros materiais que vêm apontando isso, porque o Brasil, por si só, os brasileiros, principalmente de regiões específicas do Brasil, eles consomem muita carne de caça.
E aí tem lá, tem a paca, tem o tatu, tem o jabuti, tem vários outros animais que são caçados e são consumidos por essa população. E isso, basicamente, é uma bomba relógio, né? Mais cedo ou mais tarde, né, isso tem um potencial de desenvolver um novo surto aqui dentro do nosso Brasil, do nosso país, né, do Brasil, e a partir daí, né, ele tomar proporções e quem, né, até as proporções podem até chegar a uma condição de pandemia. Esse rastreamento, né, da origem do vírus que eu estou tentando trazer para vocês aqui numa abordagem bem rápida, ele vem e derrubou por terra algumas teorias que haviam sido apresentadas no início dessa pandemia, que esse vírus ele era uma manipulação de uma arma biológica e tudo mais. Mas eu acho que, eu não sou da área específica de microimuno, né, mas eu acho que talvez, e da engenharia genética muito menos, eu acho que talvez o que nos aponta, né, que esse vírus realmente ele não tenha sido manipulado, e tem algumas condições que dão subsídio para a gente pensar nisso, né. A primeira delas, basicamente, é que você não iria manipular um vírus que ele não é conhecido. Então, um vírus, obviamente, para ele poder ser manipulado e trabalhado em laboratório ao ponto dele gerar uma arma biológica, geralmente iria ser utilizado um vírus que ele era sabidamente conhecido, e aí, né, o conhecido e estudado, né, e aí isso facilitaria, inclusive, a mutação desse vírus e para tornar ele realmente uma arma biológica. E uma outra condição, que daí agora, né, quem é da parte de engenharia genética, acho que pode estar falando isso muito mais propriedade do que eu, é que basicamente qualquer vírus que sofre uma mutação genética em laboratório, ele deixa uma marca, né, no seu DNA. E aí, basicamente, essa marca ela não foi encontrada dentro do vírus do Covid. Então, isso basicamente aponta que esse vírus ele realmente teve uma mutação que veio da natureza. E propriamente, né, pela avaliação que foi feita, o acompanhamento que foi feito, esse salto se deu do morcego para o pangolim, e do pangolim, então, para o ser humano, no consumo desses produtos, né, da carne, principalmente do sangue, para fins de terapêuticos, né, nessa região da China, né, que ele surgiu. Em relação ao enfrentamento, pessoal, então a gente sabe que no dia 11 de março, então, a Organização Mundial da Saúde, ela declarou surto, né, uma pandemia. Esse surto, então, ele foi transformado em pandemia no dia 11, e até no dia 16 de agosto de 2020, nós tínhamos 21 milhões de casos dessa doença, né, que haviam já sido confirmadas, e em pelo menos 188 países que já tinham diagnosticados pessoas, né, com o caso de Covid positivo. E, basicamente, cerca de 776 mil mortes já haviam sido notificadas. Não se sabe ainda a data certa que esse vírus ele entrou no Brasil, né? Então eu acho que isso também é uma coisa que traria bastante subsídio para nós e para compreender um pouquinho esse contexto epidemiológico que se deu, mas a gente sabe que o primeiro caso no Brasil ele foi notificado no dia 26 de fevereiro, né, e a partir dali, então, esses dados, essa contaminação, esse vírus cresceu de forma exponencial. Por mais que a gente sabe que também houve alguns materiais publicados que apontam que amostras, né, DNA, resquícios do DNA desse vírus tenham sido encontrados já em amostras de esgoto do final do ano, do final de 2019, o que a gente realmente contabiliza como caso confirmado é esse, então, do início do final do mês de fevereiro, do dia 26 de fevereiro, então, que foi o primeiro caso que foi notificado, então, aqui no Brasil. E aí a gente chega numa situação, né, num panorama do enfrentamento disso, que eu não peguei os dados do dia 17, que é de hoje, porque eles ainda acabou que não fecharam ainda, mas no dia 16 nós temos aí mais de 3.340.000 casos confirmados no Brasil, né? 23.101 casos novos foram registrados aí ontem, no dia de ontem, com 107.852 óbitos. E isso leva a uma taxa de letalidade de 3,2% que nós estamos enfrentando no Brasil. Claro que isso também sofre influência das condições das regiões do país. Existem regiões que essa taxa de letalidade é mais alta, existem regiões que essa taxa de letalidade é mais baixa. No dia 3 de fevereiro, então, né, a portaria do Ministério da Saúde
188 declara, então, emergência de saúde pública de importância nacional em decorrência da infecção pelo coronavírus. Depois, talvez alguém tiver interesse em estar recebendo esse material, eu posso estar disponibilizando professores e também aos demais participantes aqui, inclusive essas portarias, esses materiais que utilizei aqui na construção desse material. No dia 6 de fevereiro, então, no dia 3 de fevereiro, então, o Brasil, né, o governo federal, ele declara uma emergência de saúde pública. No dia 6 de fevereiro, então, é publicada uma lei, que é a Lei 13.979, e basicamente, pessoal, essa lei é a lei que normatiza todas as ações e todas as condutas que foram apontadas, que foram direcionadas para o enfrentamento disso em nosso país. Essa lei, número 3.979, ela foi sancionada no intuito de dispor as medidas para o enfrentamento da emergência, dessa emergência de saúde pública. E o que é interessante que dessa lei, eles já traziam nessa lei, ela já apontava a necessidade das condutas mais eficazes para o enfrentamento dessa pandemia. E aí ela trazia lá que das ações mais eficazes, né, então era um vírus totalmente ainda desconhecido, a gente não sabia qual era a ação que ele ia trazer aqui para nossa, como que ele ia ser transmitido, qual seria o potencial de transmissibilidade dele aqui no nosso país. Existiam boatos, eu acho que isso é uma coisa que também foi muito discutido, né, que ele sofria influências da questão de ambiente, então em regiões onde que nós tínhamos, onde era muito quente, tinha algumas hipóteses, né, que ele teria uma transmissibilidade menor, e em algumas outras condições o frio potencializaria, né, esse poder de transmissão do vírus. E essa lei, ela já trouxe, né, que o isolamento, a quarentena e o distanciamento social eram, sim, as medidas reconhecidas como mais eficientes no enfrentamento dessa pandemia. E a partir dessa lei, né, e de tantas outras que saíram, essa lei no nível nacional, e depois cada estado, como a gente sabe que o nosso sistema de saúde ele é descentralizado, cada estado acabou apontando, né, publicando seus decretos com base na realidade do que estava enfrentando. O Paraná também, né, apresentou o seu decreto na forma de que iríamos enfrentar isso e quais seriam as ações que seriam direcionadas, orientadas pelo governo do estado para o enfrentamento disso. Com base, né, nessa lei, em âmbito institucional, no dia 23 de março, então, 23 de março, a Unipar, ela publica o seu ato executivo, suspendendo, então, as atividades acadêmicas presenciais em todos os cursos de graduação e pós-graduação, orientando, então, a migração imediata dessas aulas teóricas à modalidade síncrona, né? Então, a partir dali, nós tivemos, eu acho que isso é de conhecimento de todos, inclusive dos alunos que nos estão acompanhando aí, e a partir, então, dessa data, nós tivemos essa migração para as nossas aulas síncronas, né? E essas aulas, elas surtiram um fantástico resultado, no sentido de que nós conseguimos manter o nosso vínculo com nossos alunos, né, e nós saímos à frente de muitas outras universidades, e, né, muitas delas públicas, privadas também, que não tinham esses sistemas organizados, e que nós já tínhamos, já trabalhávamos, né, com o Google for Education já há um certo tempo, então a gente não teve grandes dificuldades para conseguir migrar e conseguir dar conta de manter esse vínculo com os nossos alunos e manter também, né, as aulas sendo ministradas com qualidade, e os nossos alunos continuaram estudando, claro, né, cada um em seu domicílio, mantendo a sua quarentena, o seu isolamento, para que não tivesse, né, a potencialização da transmissão desse vírus. Então, foi a primeira iniciativa que a universidade teve lá no dia 23 de março. No dia 12 de maio, a universidade, ela publica um outro ato executivo, estabelecendo o retorno dos funcionários e dos funcionários administrativos e também dos funcionários técnicos, né? Eu acho que, e aí os professores que aí estão, Denilson e os demais da Comissão de Biossegurança, eu acho que deve concordar comigo que esse foi um dos grandes desafios que nós tivemos como Comissão de Biossegurança, né? Porque a partir dali, não que a comissão ela não estivesse trabalhando antes disso, né? A partir do momento que foi decretada, que foi apresentado, né, que estávamos enfrentando, iríamos enfrentar uma pandemia,
A comissão, ela basicamente já começou a se organizar para verificar de que forma que a gente poderia criar mecanismos dentro da universidade para que isso se apresentasse de uma forma menos agressiva aqui dentro e que nós conseguíssemos dentro de ações, né, voltadas para a prevenção, voltadas para organização dos fluxos, a gente não tivesse, por exemplo, um surto dentro da universidade. Então, no dia 12, o retorno dos funcionários e dos responsáveis técnicos foi o grande desafio, né, para a comissão na organização desses ambientes para esse retorno desses funcionários, estabelecimento de fluxos e também a capacitação de todos esses funcionários para a nova realidade que nós estávamos enfrentando. E essa capacitação, ela se deu de forma, aqui na nossa unidade de Francisco Beltrão, ela se deu de uma forma individual, reconhecendo basicamente a característica de cada setor que estaria desenvolvendo, né, as ações que cada setor estaria desenvolvendo, e também a gente levou sempre em consideração, né, aquilo que os decretos do Estado vinham apresentando, e do município também, em relação ao distanciamento e aos cuidados que deveriam ser tomados, né, nesse retorno. Conseguimos, né, capacitar todos esses funcionários, e através desses funcionários, do retorno desses funcionários, a gente começou a observar que sim, que existia a possibilidade, né, da organização. A organização, ela foi muito bem realizada, e a gente observou que a gente não teve grandes problemas no sentido de transmissão aqui dentro da universidade. E a gente, claro, né, falo aqui pela Universidade, aqui pelo campus de Francisco Beltrão, nós tivemos algumas pessoas que foram afastadas, mas a grande maioria, não, todas as pessoas que foram afastadas, elas tiveram contato com pessoas que apresentavam-se sintomáticas fora da universidade. Então, nada aconteceu, né, aqui dentro da universidade, e até então, até hoje, né, 17/8, nós não tivemos nenhuma situação aqui dentro da universidade que tenha sugerido, por exemplo, a contaminação aqui dentro da universidade. Então, os cuidados, eles, através, né, desse retorno, dessa organização dos ambientes, desse treinamento, dessa capacitação ocorrida ali a partir do ato executivo de 12 de maio, elas vêm surtindo um grande efeito. E aí eu acho que é interessante a gente retomar um pouquinho a respeito da função que essa comissão tem. Então, basicamente, eu acho que a comissão, como o Denilson colocou, ela é bem antiga dentro da universidade. Mas a comissão de biossegurança, ela tem uma função que ela é clara, né? É estabelecer procedimentos, ações, técnicas e metodologias que visem reduzir o risco ou minimizar, eliminar ou minimizar o risco das pessoas contraírem, né, essa condição aqui dentro da universidade. Então, claro, ela é composta por um grupo bem extenso de profissionais, e eu acho que uma outra condição que vem nos favorecer muito bem, né, dentro da comissão de biossegurança, que até o próprio nome já diz, né, Comitê de Biossegurança, ela tem que agrupar o maior número de profissionais de diversas disciplinas. Então, esse potencial da interdisciplinaridade que nós temos dentro da comissão, ela traz para a comissão um potencial de vislumbrar o ambiente em todos os diversos aspectos, né, que cada um desses profissionais apresenta. Então, eu sou da área de enfermagem, mas eu tenho aqui dentro da comissão o pessoal da nutrição, eu tenho o pessoal da odonto, eu tenho o pessoal da farmácia, eu tenho o pessoal do administrativo, né? Eu tenho esse grupo de pessoas que estão participando, e cada um está trazendo a sua realidade, né? Talvez não tem um conhecimento específico voltado para a classe, ao tipo do vírus, a forma, mas ele traz a realidade que ele vivencia, e com base nisso a gente consegue organizar o fluxo. Então, isso é importante, né, dentro de uma comissão. E que nós temos, né, isso bem sólido dentro da universidade. No dia 10 de junho, então, a universidade ela publicou um novo ato executivo que trouxe algumas flexibilizações, né, para a realização das atividades práticas. E a partir dali, novamente, né, um outro grande desafio
da comissão, agora sim, né, amparado pelas medidas de prevenção e controle do enfrentamento do Covid, que a Unipar publicou no dia 6 de junho, né? Então, acho que isso também é um outro documento bem importante que precisa ser disponibilizado, eu não sei se já foi, mas precisa ser disponibilizado para os nossos alunos, que ele é uma forma de, uma normativa que traz os cuidados gerais que devem ser tomados, né, tanto para as pessoas, para os funcionários também, para o ambiente institucional, então todos os cuidados que nós tomamos e estamos organizando, instruindo, né, que sejam realizadas as ações para que as pessoas e a instituição, né, o ambiente físico propriamente, esteja adaptado para aquilo que já vem sendo apontado e discutido como uma medida eficaz, né, nesse enfrentamento. E, além disso, né, essas normas, elas vêm organizar os fluxos e organizar também cada ambiente. Eu não vou me deter a falar dos protocolos, porque cada protocolo ele leva em consideração a atividade que precisa ser realizada. Então, na odontologia, como em qualquer outro curso fora da enfermagem, eu não vou me arriscar a estabelecer protocolo, porque o protocolo cada professor, cada coordenador sabe a ação que deve ser tomada. Eu acho que vocês vão acabar ainda durante a semana, né, talvez se debruçando um pouquinho mais a respeito disso, estudando um pouquinho mais. Ainda, né, essa normativa, né, de organização das medidas, elas também trouxe as condutas em relação aos casos suspeitos e aos casos confirmados. Então, isso também era uma discussão muito ampla que nós tivemos aqui na universidade, de que forma que a gente iria conduzir esses casos. Como é que você iria conduzir os casos suspeitos e os casos confirmados? Você iria estabelecer aquilo que vem, a normativa que vem do governo do estado ou município. Então, a gente adaptou, né, a gente organizou e estabelecemos, mantendo, sim, aquilo que estava sendo previsto, que estava previsto pelo município, e mantivemos essa mesma lógica aqui dentro da universidade, para os casos suspeitos e para os casos confirmados. Também, esses decretos, tanto estaduais como do município, nós também utilizamos esses decretos para também estabelecer quais eram os grupos de risco. E a partir do estabelecimento dos grupos de risco, nós conseguimos identificar dentro da instituição quem são as pessoas que fazem parte desse grupo de risco, e a gente conseguiu organizar o fluxo de atendimento, o fluxo de trabalho dessas pessoas. Em algumas pessoas, em alguns grupos, inclusive, né, havendo até a necessidade de afastamento de suas atividades laborais. Então, isso também foi orientado. E uma outra coisa que também foi orientado, né, pela comissão e foi amplamente discutido também é quais seriam os EPIs necessários para esse retorno, que era uma outra dúvida, né, que havia sido discutida em uma das reuniões, de que se era realmente necessário o uso do face shield, se era realmente necessário o uso da máscara N95, ou se a máscara cirúrgica era necessária, ou a máscara de pano, né, como que... Então, a gente vai atrás desse material, a gente vai buscar material, publicações científicas que busquem realmente esclarecer isso, e através desse embasamento teórico, a gente consegue estabelecer, e conseguimos, através disso, estabelecer quais seriam os EPIs necessários para cada atividade aqui dentro da universidade. Então, vocês podem perceber que cada setor tem o seu grupo, né, o seu EPI, que ele é obrigatório, que foi, né, uma das indicações da Comissão de Biossegurança, né, para organizar isso. E aí, eu falo que todas essas ações que nós tomamos e todas essas atitudes e reuniões, elas esbarram em alguns desafios que nós tivemos. E eu acho que talvez os grandes desafios que nós tivemos, eles não fogem muito dos desafios que todos estão enfrentando nesse momento de pandemia, né? E eu coloco que talvez um dos grandes desafios que nós tivemos aqui na universidade, e eu acho que é o desafio que cada município vem enfrentando, é o desafio de que o brasileiro realmente ele é um ser extremamente sociável, né? E nós temos essa necessidade de socializar. E isso, né? E isso é um ponto que nos deixa com algumas... Nos expõe a algumas atitudes que elas são contrárias às atitudes que nesse momento elas são indicadas,
né? Então, a aglomeração, o convívio, né, dentro de algum grupo, né? Então as pessoas elas têm por característica formar esses grupos e se aproximarem, né? Então isso é uma dificuldade tremenda que nós temos aqui. Uma outra dificuldade que nós temos e que nós viemos enfrentando é o tempo da pandemia, né? Então, olha, nós começamos lá em fevereiro, né? E aí em fevereiro ele tomou uma proporção, né? E com base basicamente na densidade populacional, nós tivemos algumas regiões do país que foram mais afetadas, ou foram afetadas primeiro, e outras que estão sendo afetadas, estão passando pelo seu momento mais crítico agora, né? Começou, claro, onde que tinha uma grande densidade populacional e agora está migrando para onde tem uma pequena ou uma menor densidade populacional, né? Que são os municípios mais pequenos. E o que a gente vem observando? Então, a gente começou lá, veja aqui por Francisco Beltrão, e aí vocês podem talvez projetar essa realidade aí para Umuarama. Nós começamos, então, lá em fevereiro, nós começamos nossos primeiros casos aqui em Francisco Beltrão, eles foram no final do mês de maio, né? No meio do mês de maio, nós tivemos os primeiros casos mais que levaram à hospitalização e tudo mais, e a partir desse período, começou-se a se cogitar qual seria o nosso pico, né? Qual seria o nosso pico, ou quanto tempo que iria ser essa pandemia iria nos assolar aqui. E aí a gente começou a projetar que não, então se lá final do mês de maio, aí foi final do mês de junho, aí foi, não, em julho a gente consegue, e aí agora a gente já está em agosto e a gente não tem nem previsão ainda, aqui na nossa região, em Francisco Beltrão, a gente não consegue ter nenhuma previsão de como ou de quando isso vai passar. Então esse é um outro problema que a gente vem observando aqui, o tempo de pandemia. Então as pessoas, elas tinham você falar de 30 dias de isolamento, de distanciamento social é uma coisa, mas nós já estamos há 90 dias de distanciamento social. Há mais do que isso, alguns bem mais do que isso, né, de distanciamento social. E isso, por si só, já leva essas pessoas a ter uma aderência pelas ações cada vez menor, né? Então, esse é um cuidado que nós temos que ter, porque nesse retorno pode ser que a gente tenha ou sofra com essas mesmas condições que a gente está sofrendo com a população. Então, que no início, no momento inicial, a gente tenha uma adesão e uma aderência legal e que isso vai gradativamente perdendo força durante o desenrolar das atividades. Então, a manutenção, a vigilância, né, para que as ações elas sejam mantidas é fundamental. Um outro ponto também é a flexibilização de algumas atividades. Então, a gente observou também que o fato de você flexibilizar algumas atividades, você leva algumas pessoas, ou a população, a grande massa, a pensar ou a levar em consideração que isso já está passando, que isso já está no fim, que isso já está, né, terminando. E isso leva essas pessoas, né, a diminuírem os cuidados que são necessários para o enfrentamento disso. Então, talvez essa também seja um outro ponto que nós também temos que manter a vigilância institucional para que isso não venha, né, a afetar aqui, né. Um outro ponto que eu também venho observando aqui na nossa região, e também isso acho que pode ser também projetado para todo o Paraná, né, vejo dessa forma, que o brasileiro por si só ele tem uma dificuldade muito grande de cumprir e interpretar algumas normas governamentais. Então as pessoas elas acabam observando e levando em consideração, não considerando essas ações que são do governo. Então, se o governo fala ou edita uma norma, eu não tenho muita obrigação em cumprir aquela norma. E eu considero muitas vezes a ideia que é do amigo, a ideia que é do vizinho, a ideia que é do colega, né, ou aquela informação que vem dessas pessoas, elas acabam tomando ou tendo mais crédito do que as informações que são realmente repassadas ou normativas que são repassadas pelo Poder Federal, pelas ações governamentais. E isso também sofre uma influência muito grande das fake news, né? Então, essas informações falsas, elas tomaram uma proporção muito grande no país todo, no mundo todo, mas acho que o Brasil ele vem sofrendo muito com isso, com essas informações falsas.
informações que dão conta de que alimento cura o coronavírus, que alguns medicamentos, né, com medicamento cura o coronavírus, e dos cuidados que estão sendo prestados. Até li um material que falava a respeito do uso da máscara, que era para evitar o uso de máscara, porque as máscaras estavam matando as pessoas, né, pela alta concentração de CO2 que as pessoas estariam inalando. Então, tem várias outras informações que elas acabam não tendo um cunho científico, e por si só, elas acabam, por ser uma escrita fácil, às vezes até mesmo uma informação com um certo potencial de pânico, as pessoas acabam disseminando isso e acaba tomando uma proporção muito grande. E a gente sabe que a gente vai receber alunos, estamos recebendo alunos, né, nesse nosso retorno, e muitos podem trazer consigo algumas informações dessas, né, então talvez uma das nossas orientações é que a gente consiga talvez organizar e aproveitar esses momentos, igual o pessoal da Odonto aqui de Umuarama está organizando, que é uma capacitação para os alunos, então todos os alunos estarão envolvidos nisso, aproveitar esses momentos também para começar a desmistificar um pouquinho essas fake news, essas informações que são disponibilizadas aí, estão disponibilizadas aí com fácil acesso. E isso também leva a uma outra situação, né, que é o descrédito da ciência como ordenadora das ações. Então, a gente vem observando que as pessoas, e nós como universidade, temos que inclusive incentivar isso e mostrar que é através da ciência que as ações, elas realmente precisam ser embasadas e precisam ser, as atitudes, as condutas precisam ser tomadas por um amparo, né, que a ciência nos coloca, e esse é um ponto que talvez a gente pode estar incentivando aqui dentro também, né, então essa é uma outra situação. Claro que essa condição de descrédito na ciência, ela sofre muita influência externa. E aí a gente pode colocar que até, inclusive, né, o cenário político que a gente vive atualmente, ele influencia o fato das pessoas não acreditarem muito na ciência. Então, esse é um ponto que a gente precisa também estar organizando e estar mostrando para esses nossos colaboradores e os nossos acadêmicos, né, nesses momentos oportunos que nós estamos tendo, para que isso facilite, para que as pessoas consigam compreender e desenvolver até uma visão um pouquinho mais crítico-reflexiva sobre isso. E aí, professores, eu falo um pouquinho a respeito do que nós tivemos aqui em Beltrão como realidade, né? Então, a realidade aqui de Beltrão, o nosso cenário aqui de Francisco Beltrão, ele não foi um cenário muito... As dificuldades, elas não foram muito complexas no intuito de nós conseguirmos retomar as atividades de estágio. As atividades práticas, né, e a abertura da universidade para essas atividades. Nós temos, e aqui dentro da universidade, alguns professores que eles acabam estando vinculados ao serviço público do município. Eu sou um deles, que eu estou no Conselho Municipal de Saúde, como presidente do Conselho Municipal de Saúde, representando a Unipar, né, mas como presidente do Conselho Municipal de Saúde há 4 anos aqui de Francisco Beltrão. Então, a gente observa que talvez isso tenha sido um elo, né, facilitador, porque a gente estava dentro do Conselho, e dentro do Conselho a gente começou a mostrar que, por meio de conhecimento mais científico mesmo, mostrando o potencial de nós retornarmos, né? Como que a gente poderia retornar mantendo as condutas e mantendo, né, todos os cuidados que esse retorno poderia sim ser viável dentro desse cenário. E aí, então, a gente conseguiu ali no dia 3 de junho já a autorização aqui do município, né? Então, foi alterado o decreto municipal. No dia 3 de junho, a gente recebeu essa autorização para estar retomando aqui. Claro que nós não retomamos no dia 13 de junho, tá, pessoal? A gente está retomando junto, eu acho que toda a universidade está retomando agora. Então, nós também estamos retomando agora, mas a gente teve um tempo um pouco maior para estar organizando isso, para estar treinando, capacitando os nossos acadêmicos, capacitando os nossos professores que estão agora em campo de estágio. Então, nós estamos organizando isso também para retomar e conseguir dar conta, né, agora de exercer essas atividades e mantendo sempre os cuidados que são necessários aí. E aí, já encaminhando aqui para o final, pessoal, eu vejo que talvez tenha algumas situações também que ficam, ou que essa pandemia vai deixar para nós. E aí eu vou puxar talvez um pouquinho a brasa para o assado de quem é da área do Sistema Único de Saúde,
porque o nosso Sistema Único de Saúde, claro, ele tem vários pontos que precisa ser observado, e eu acho que a pandemia por si só, ela apontou, né, os pontos que precisam ser revistos, né, mas um ponto que para nossa região, eu não sei se para de vocês também se reflete da mesma forma, mas para nossa região, que foi muito positivo, foi a organização da MAC, que a gente fala, que é da média e alta complexidade. Historicamente, a nossa região de saúde, a nossa regional de saúde, ela tinha 30 leitos de UTI, para 380 mil pessoas. E nós conseguimos, né, claro que não é do nosso... não era que a gente gostaria que isso acontecesse, né? Mas nesses últimos meses, os nossos leitos de UTI da nossa região aqui, eles foram mais que dobrados, né? Nós temos hoje mais de 60 leitos de UTI aqui na nossa região. Então, essa organização e esse fortalecimento da rede de atenção de média e alta complexidade é um ponto, eu acho que é uma situação que vai ficar pós-pandemia. Então, a gente também fala os pontos negativos da pandemia, né? Mas eu acho que como ponto positivo, esse é um ponto que precisa, assim, ser sinalizado como sendo um ponto que a pandemia vai deixar uma marca interessante, porque esses leitos que já foram credenciados, eles não vão ser descredenciados. Então, eu acho que para toda a região, isso para todo o país, num contexto geral, né? A não ser quando a gente fala em hospital de campanha, mas se você tira o hospital de campanha, fora os hospitais de campanha, os hospitais que são físicos, né, que precisam, que já eram serviços de saúde, prestadores de serviço, e hoje eles credenciaram os leitos de UTI, eles não vão ser descredenciados. Então, isso, pós-pandemia, vai dar um fôlego aí, né, para a nossa média e alta complexidade. E eu acho que talvez esse é um ponto positivo, né? E pensando em um ponto negativo, nós temos uma outra situação que eu vejo, sim, como ponto negativo, que, historicamente, nós também do serviço de saúde vemos trabalhando ou lutando contra, né, a abolir a automedicação. Né? Então, a gente vem lutando com isso desde que o SUS é SUS, né? Desde 88, a gente já vem trabalhando com o intuito de reduzir e, né, minimizar os efeitos, né, que a automedicação traz. E aí a gente tem, em um tempo de pandemia, muitas iniciativas que estimulam a automedicação. Então, talvez essa seja uma situação que vai deixar, que é negativa, né, e que vai deixar também resquícios pós-pandemia, que essa automedicação que a gente vinha lutando arduamente durante um certo período de tempo, para que as pessoas elas não sejam adeptas disso, talvez isso vá, né, esse momento de pandemia teve um incentivo muito grande para isso, né, sobre essa automedicação. Então, eu vejo que talvez todos esses pontos, eles acabam tendo, né, sendo de interesse, porque todas essas informações, elas foram utilizadas como base para nós conseguirmos, como comissão de biossegurança, organizar as ações para que essas ações sejam ou apresentem o menor risco possível, ou expõem, né, o menor risco possível os colaboradores e os alunos que estão agora retomando suas atividades em risco, né, para se contaminar aqui dentro da nossa instituição. Uma outra coisa que talvez eu acho que só para finalizar, já estou passando do meu tempo aí, só para finalizar, eu vejo que talvez um outro ponto que tem que ser relembrado e constantemente relembrado é que cada um tem que ser corresponsável pela sua ação. Então, eu acho que a gente tem que assumir a responsabilidade como instituição por organizar esses fluxos, por fornecer o ambiente adequado para que esse aluno consiga exercer a sua prática, as suas atividades aqui dentro, mas a gente precisa da corresponsabilidade também desse aluno, desse colaborador, desse professor, para que ele também nos auxilie como fiscal, como vigilante, para que essas ações elas realmente sejam efetivas aqui dentro, né? E também fora, muitas vezes, porque às vezes as pessoas entendem que estão dentro da universidade, elas precisam cumprir, a partir do momento que ela saia da universidade, ela pode estar se aglomerando ali na frente, na rua, no barzinho da frente, ou, né, assim, então talvez eu acho que é uma mudança, inclusive, de postura, né, de cultura dessas pessoas que a gente precisa estar instigando, né? Acelerei um pouquinho, porque eu tinha pouco tempo aí, eu não sei se eu consegui dar conta,
mas seriam basicamente essas as colocações. Eu fico em aberto, se alguém tiver alguma questão, algum ponto que precisa ser melhor esclarecido, e se for de interesse, eu posso estar enviando também esses materiais para que vocês possam estar disponibilizando aí para aqueles que tiverem, né, interesse em estar recebendo. Nossa. Muito bom, Alessandro. Nossa, excelente, esclarecedor. Eu acho que permitiu todo mundo entender tudo que a mobilização da instituição, tudo que o comitê fez. Né? Eu acho que é importante a gente saber o que o outro está fazendo, para a gente, como você falou, da corresponsabilidade, né? Para a gente dividir esse peso. Fica excelente se cada um pensar no outro, a coisa vai dar certo. E é isso que a gente quer. Nós possamos voltar de uma forma tranquila, com os nossos corações tranquilos, pensando nos nossos pacientes, nos nossos colegas, nos professores, funcionários, porque na odontologia mesmo é muita gente envolvida, é um processo muito grande. Então, cada detalhe é importante, né? E eu acho que cada um fazendo a sua parte vai gerar uma excelente contribuição para que a gente tenha êxito, assim como nós tivemos êxito na retomada das aulas, quando nós iniciamos as aulas no modo remoto. Eu acho que a gente conseguiu ter isso porque a gente sempre vem estudando, se planejando e organizando. E isso a gente conseguiu mostrar com a sua fala que a universidade está bem preparada para que a gente possa estar fazendo esse retorno de uma forma organizada. Mas muito obrigada, agradeço ao comitê, agradeço a você pela disponibilidade, assim, de um prazo tão curto, ter aceito o nosso convite. Né? Hoje em dia a gente fala tudo tem que ser para amanhã, né? Esse negócio da pandemia, pelo amor de Deus, as coisas saem assim. Agradeço muitíssimo, Denilson, professor Salviano, eu vi a Neuzinha aí também, a Verusca, a Luciana, o pessoal, todos os professores, a professora Silvia, que eu estou vendo, que está aqui, as coordenadoras da saúde que vieram participar aqui, que na quarta-feira eu acho que vai ter também, né, para o restante dos alunos, e eu acho que é isso, que a gente precisa é somar forças, nós somos uma instituição, quanto mais forte forem os elos, menor a chance da gente ter de falhas, né? Então, leve meu cumprimento ao diretor aí da unidade, ao Fabrício, nosso colega, ao pessoal aí de Beltrão, agradeço muitíssimo a presença de vocês, poderem estar nos ajudando nesse momento. Conte com a gente sempre, professora. Eu acho que nós somos uma universidade, né? Nós somos a Unipar. Então, a família Unipar, ela precisa estar envolvida e estar sempre, né, disposta a contribuir, cada um com claro, com realidades provavelmente distintas, a nossa aqui de Francisco Beltrão, no nosso município, nossa condição de enfrentamento da pandemia aqui, talvez ele diferencie da situação de vocês aí, mas somos família Unipar e a gente precisa realmente unir forças nesse momento. E qualquer experiência que possa ser bem sucedida tem que sim ser compartilhada, para que a gente consiga estar utilizando isso e estar difundindo isso dentro da universidade. Perfeito. Vê, quer complementar, professor Não, Salviano? só agradecer a todos do comitê, e em especial ao professor Alessandro, né, que, como a Cíntia falou, num tempo curto, mas que de uma forma brilhante veio colaborar aí com a gente. Tá? Muito obrigada. Obrigado, prof. Eu, em nome do comitê, gostaria de agradecer enormemente, professor. A sua fala foi brilhante, brilhante. O senhor não pegou só a odontologia, o senhor pegou um contexto em geral da universidade, principalmente focando no que já teve de problemas na odontologia de Beltrão, que isso vai acontecer em todos os lugares, então, consequentemente, a gente já tem que ir prevendo o que aconteceu aí. Realmente foi uma fala maravilhosa, quando o professor fala da interdisciplinaridade, isso é uma coisa muito importante, porque, querendo ou não, a gente, como o professor acabou de falar, a gente somos Unipar. E não é um curso, não são dois, são todos os cursos, e eu acho que a gente tem que realmente trabalhar num conjunto para que tudo volte de uma melhor maneira possível.
tanto para os colaboradores internos, quanto para com os alunos e quanto para os nossos clientes, que, querendo ou não, a gente atende uma gama muito grande dentre todas as unidades que a gente tem. Então, professor, lhe parabenizo de novo pela sua fala. Muito boa. Obrigado, professor. Essa questão da interdisciplinariedade realmente é uma coisa que ela vem sendo, há um certo tempo ela vem sendo discutida, e a gente tem que parabenizar muito a universidade por incentivar isso aqui dentro, sabe? Porque é muito comum, às vezes, as universidades, elas têm os seus núcleos, e esses núcleos, eles são separados. Então, o núcleo da odonto é um, o da enfermagem é outro, e cada um no seu quadrado, e cada um faz o seu trabalho, né? Então, aqui dentro da universidade, a gente tem muita iniciativa de que esses núcleos, eles se compartilhem, né? E essas ações, e principalmente para um comitê de biossegurança, que tem um papel fundamental dentro de uma instituição, e principalmente, mais ainda, né, mais importante num cenário desse que nós estamos vivendo, conseguir desenvolver e chamar pessoas de diversas disciplinas para conseguir pensar junto em ações que podem ser desenvolvidas, e isso é fantástico, né? Então, isso acontece dentro da universidade, dentro da Unipar. Você observa que em muitas outras universidades isso não acontece, cada um pensa no seu quadrado, no seu curso, na sua turma, e muito pouco, né, tem se contribuído, né, com o contexto geral. Então, a gente vê isso muito aqui dentro da universidade, e a gente precisa realmente parabenizar a universidade por isso. Acho que exatamente isso. Cada vez mais a universidade proporciona a nós, docentes e colaboradores, de uma maneira em geral, que a gente colabore mais uns com os outros. E é isso que vai fazer da gente o que a gente já é, uma grande universidade para todos. Gente, muitíssimo obrigada. De coração, de novo, não tenho palavras para agradecê-los tanto. E agora vou falar para os nossos alunos que a partir de agora eles podem ir para suas aulas remotas. Que nós organizamos um horário todo diferenciado essa semana, mas a coisa não dá para parar, não. Tem que tocar diretão, senão nós não conseguimos terminar esse ano, né? Verdade. Então, agora agradeço aos queridos alunos.